Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui para dar sequência ao nosso segundo vídeo da aula que nós vamos tratar ainda sobre a democracia e em relação ao que Dalmo de Abreu Dallari nos ensina. Então a gente vai perceber no material didático que está postado lá no Moodle para vocês que Dalmo Dallari, ele traz uma evolução da democracia, o que ela tem de positivo, de dar possibilidade para o povo poder participar, mas ao mesmo tempo ele traz as críticas iminentes e críticas antigas e atuais, que eram antigas e ainda são atuais. Então a gente percebe ali naquele material didático que o livro foi escrito lá no século XX, mas agora no século XXI ele continua com a sua eficácia plena, porque tudo que está disposto lá ainda vigora para nós como sendo uma máxima. Então a gente vê que o Dallari, ele traz como algo muito positivo essa participação do povo. E o povo ele só conseguiu na Idade Moderna passar a ter direito a voto quando ele se organiza em sindicatos. O proletariado vai se organizar. Aquelas pessoas que trabalhavam nas fábricas, elas vão se organizar e elas vão exigir o seu direito de participar. Porque até então, o que tem de negativo é que a oligarquia, ela ficava se revezando no poder. Então, ela no início deu certo, a democracia, basta ver, inclusive, aqui no Brasil, quando surgiu a República, deu certo porque existia um revezamento de algumas pessoas da oligarquia, dessas classes dominantes, que elas combinavam entre si e elas se revezavam. De tanto e tanto tempo, era um representante de um estado. Lembra da política café com leite? Depois veio o Rio Grande do Sul participar e querer uma fatia do bolo. Mas até então, quem que ficava se revezando no poder eram sempre os representantes políticos dos mesmos estados. Parecia que havia um acordo de cavalheiros, né? Então a gente percebe que isso era algo negativo, esse revezamento da oligarquia, das classes que tinham já um poder econômico, e o seu poder econômico fazia com que fazia as pessoas se subjugarem aos interesses da oligarquia. Então eles conseguiam tudo o que eles queriam, porque afinal eles já tinham uma ascensão econômica e faltava para eles um respaldo, uma ascensão política. Eles tinham que ter os seus políticos para defender os seus interesses privados e individuais. E nesse sentido, o proletariado se organiza e passa a lutar pelo seu direito de participar no processo democrático, no processo eleitoral, no processo político. E esse proletariado, então, ele vai representar uma parcela do povo. E como já dizia Jean-Jacques Rousseau, na obra do Contrato Social, todo o poder emana do povo. Lá ele vai trabalhar com direito civil também e com direito político. Então, o que tem de positivo é o povo. O povo faz parte desse. Não existe democracia sem o povo, né? Porque democracia é poder e demo é povo. Poder que emana do povo. Então não tem como tirar o povo do processo eleitoral, eliminar o povo. Não tem como eliminar o povo desse processo eleitoral, porque senão não tem sentido, não faz nenhum sentido. Só um pouquinho. Então, na nossa democracia é essencial a participação do povo. Querer eliminar o povo do processo democrático não é democracia, é qualquer outra coisa, menos democracia. Agora, a gente percebe que o Dallari, ele traz uma frase lá no meio do texto muito instigante. Ele diz o seguinte: ainda é melhor a pior democracia do que a melhor ditadura. Porque por mais que a democracia ela esteja
dando errado, as pessoas estejam tendo dificuldade de se unir, de conversar, de dialogar. Assim mesmo é melhor a democracia, porque de tantos em tantos tempos a gente vai trocando de representante, do que uma ditadura, uma ditadura, muitas vezes um totalitarismo, em que só uma pessoa fica muito tempo no poder. Basta ver que recentemente a gente está acompanhando em um país que surgiu após a queda da União Soviética, este país... silêncio. Este país, ele está... Vai lá comer ração. Este país, ele está sofrendo grandes revoluções internas que iniciaram por movimentos femininos. Eu não vou dizer feministas, mas sim femininos, né? A população feminina se mobilizou para tentar exigir o direito de uma eleição justa, correta, transparente, portanto uma nova eleição, porque não há um consenso sobre a lisura dessa recente eleição que manteve o seu governante por mais tempo no poder. Ele já está no poder há 26 anos. Eu não quero dizer para vocês qual que é, vocês pesquisem aí que vocês já vão descobrir. Então, o que tem de positivo que o Dallaire traz é a participação do povo. E o que tem de negativo é justamente querer eliminar o povo desse processo democrático. Então, isso é terrível. Então, para que a democracia ela realmente possua essa ascensão que ela vem tendo desde a antiguidade, passando pela idade medieval, passando pela idade moderna e chegando hoje na idade contemporânea, faz-se necessário ainda o amadurecimento deste processo, porque ainda existe, desde lá da antiguidade, algumas situações que se repetem e que o próprio Popper, ele traz no livro que se chama A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele traz ali os exemplos do porquê, e o Robert Dahl também, sobre a democracia, porque que a democracia ela decaiu, ela não teve uma ascensão plena, uma linha reta em ascensão. Ela foi existindo, mas ela veio em curva sinuosa, lembra que eu falei no vídeo anterior? Por que isso? Porque desde a antiguidade já existia corrupção, já existia o militarismo dentro do poder político, querendo impor aquele perfil de Esparta em Atenas. Então, é complicado quando isso acontece, quando se cerceiam as liberdades, quando não há essa liberdade ampla. Mas só que a liberdade também, ela tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter igualdade e liberdade de forma proporcional. Uma liberdade que não vá só ter liberdade quem tem poder econômico e, através do poder econômico, subjugar outrem. Não, a liberdade e a igualdade, elas têm que estar no mesmo patamar. E para que haja uma verdadeira democracia, é necessária oportunidade para que todas as pessoas possam compreender esse processo eleitoral. Como é que se faz isso? Através da educação. É a educação que vai dar possibilidades cognitivas das pessoas compreenderem, analisarem, interpretarem a sua conjuntura, o seu contexto, a sua realidade. E a partir, então, da pesquisa, da análise de diferentes situações, tirar uma conclusão sem sofrer pressão, sem sofrer coação, sem ser induzida, e assim, através da educação, poder ter uma decisão madura, consciente e responsável daquilo que é melhor para a sua cidade, para a sua localidade, para o seu país, para a democracia ser uma verdadeira democracia.